Olá, seres vivos! Sejam todos bem-vindos ao Educação Avançada EA Cursos Online. Eu sou o professor Marcondes Júnior e vamos dar continuidade a esse nosso projeto, a nosso ver revolucionário. Porque o objetivo deste grupo é disponibilizar gratuitamente vídeos interativos e materiais complementares, quer seja teóricos ou em exercícios. Basta pedir. Não se esqueça, você tem que pedir o material, você tem que interagir conosco. Nós não vamos disponibilizar assim a esmo os materiais. Nós vamos disponibilizar de maneira direcionada. Professor, eu preciso de exercícios que foquem a diferença entre adjunta de nominal e complemento nominal. Perfeito. Eu tenho uma listinha abençoada com questões da Fundação Carlos Chagas que só cobram esse assunto. Professor, eu tenho dificuldades naquela questão que a ESAF adora cobrar nos concursos para a carreira fiscal, com questões de reescritura textual, reescritura paragrafal, reconstrução paragrafal. Eu tenho uma listinha abençoada, só com questões, normalmente da ESAF, sobre esse assunto. Tudo bem? Então veja que o objetivo é trabalhar de maneira focada, personalizada. Nós queremos atender às dificuldades sua pessoalmente. Esse é o foco, ok? Todos vocês deste maravilhoso grupo, curtam, compartilhem a página, nos ajudem aí a alcançar números expressivos, porque nós temos uma grande surpresa que vai revolucionar esse segmento de concurso público. Nos apoiem, fiquem conosco, tudo bem? Agora, meus amigos, para esta nossa maravilhosa aula de hoje, para essa nossa dica de hoje, eu tenho um assunto muito interessante de falar com vocês, que diz respeito às regências. É fato que, normalmente, a regência sempre incomoda um pouquinho o candidato, né? Por exemplo, eu sempre questionava muito meu pai. Pai, o que o senhor está assistindo? E aí meu pai, eu estou assistindo aqui um filme. Assistindo um filme, está errado. A regência do verbo assistir pede preposição a. O correto é assistir a um filme. Meu pai devia ter falado assim, estou assistindo a um filme. Claro, meu pai era pós-graduado na 4ª série, um excelentíssimo mecânico. Senhor, meu pai era muito sábio, mas de língua portuguesa ele entendia muito pouco. E ele falava, estou assistindo um filme. Eu, não, pai, só está assistindo a um filme. Até brinquei muito com ele nesse sentido. Agora, eu já passei por momentos bem interessantes. Ministrando uma palestra, certa vez, num órgão público, no final da palestra, um servidor disse assim, professor, tá vendo, ó, essa língua portuguesa é difícil demais, é por isso que eu prefiro muito mais matemática do que português. Eu disse, percebe-se. Meus amigos, preferir pede OD e OI, preferir não aceita expressão de reforço. Nada de preferir mais ou muito mais. Está errado você falar dessa forma. Você não pode preferir mais. Você simplesmente prefere. Você prefere alguma coisa a outra coisa. Esse nosso colega devia ter dito, professor, prefiro matemática a português. Nada de muito mais e nada de do que. O correto é preferir alguma coisa a outra coisa. Mas o assunto principal desta aula diz respeito ao verbo servir. Preste atenção, casais de todo o Brasil. Preste atenção, principalmente você, cavalheiro. Você, cavalheiro, preste atenção nessa dica. Preste atenção, você vai compartilhar esse vídeo, você vai mandar para os seus amigos, porque preste atenção no que eu vou te falar. Primeiro, antes de falar do verbo servir, nós temos que estar cientes de que o pronome lhe refere-se ao objeto indireto, à pessoa. E o pronome lo, lá, refere-se ao objeto. Portanto, quando eu digo assim, estou servindo o jantar, olha o jantar, estou servindo o jantar ao casal, o jantar é o objeto direto, ao casal é o objeto indireto, não é verdade? Muito bem. Agora, qual é o grande problema dessa construção? É a seguinte, certa vez, por exemplo, eu fui jantar com a minha esposa, olha a situação crítica pela qual eu passei. Eu fui jantar com a minha esposa e, ao final do jantar, o garçom chegou à mesa e disse para minha esposa, volte sempre, é um prazer servi-la. Stop! Parou tudo! Ser vivo do céu! Olha o que o garçom falou para a esposa do professor Marcondes Júnior. Volte sempre, é um prazer servi-la.
Gente, para falar dessa construção, para expressar melhor essa situação, eu vou chamar aqui para vocês, em primeira mão, ineditamente na Educação Avançada, a Sabrina. Por gentileza, Sabrina. Fala oi, pessoal. A Sabrina é uma das nossas coordenadoras do departamento de vendas, tá? Enfim, eu vou mostrar para vocês aqui em primeira mão o que significa dizer o que o garçom diz para o professor. Olha só, quando o garçom diz assim, é um prazer servi-la, olha a situação que se criou. Com licença, Sabrina, por gentileza. Obrigado. Gente, tô ficando velho para isso, mas, gente, quando o garçom disse, é um prazer servi-la, significa dizer que a minha esposa foi servida literalmente. Inclusive, servi-la. Você está servindo, eu estou servindo a Sabrina. Alguém está servido? Serviu! Obrigado, Sabrina. Não vamos entrar nesse mérito, não. Mas prazer em servi-la. Você está servindo a pessoa. A Sabrina foi servida. Que coisa feia, professor. Imaginei um monte de coisa, professor. Tá, esvazie sua cabeça. Pare de pensar besteira. Professor, qual é o correto? O correto deveria ter sido assim. O garçom ter dito, volte sempre. É um prazer servir-lhe. Servir-lhe. Lhe. Servir-lhe. Porque serve-se alguma coisa a alguém. E esse a alguém é o pronome lhe, que refere-se à pessoa a quem servimos. Portanto, meus amigos, casais de todo o Brasil, senhoritas, cavalheiros, quando vocês forem a um restaurante, jantar, e eventualmente ouvirem essa frase, volte sempre, é um prazer servi-lo. Olha o cavalheiro, volte sempre, é um prazer servi-la. Opa, esse lo e esse lá não são bem aceitos nesse contexto. O correto deveria ser dito, volte sempre, é um prazer servir-lhe. Ok? Servir-lhe. Essa é a forma correta e é assim que nós devemos usar o verbo servir. Nós agradecemos a presença e a participação da Sabrina nessa nossa demonstração bem suave, né? Que mente pervertida desse povo. Ave Maria. Mas enfim, ser vivo. Agradeço a atenção de todos vocês. Eu sou o professor Marcondes Júnior, aqui do Educação Avançada, do EA Cursos Online. Não percam as próximas dicas, não deixem de participar, não deixem de pedir. E eu reforço, na página do professor Marcondes Júnior, do Facebook, basta digitar Marcondes Júnior, você acompanha semanalmente, todas as terças e quintas-feiras, gratuitamente, o projeto Self-Service, em que você escolhe a banca e você escolhe o conteúdo, e semanalmente eu posto aulas de 30 minutos abordando a temática que você escolheu. Tudo bem? Forte abraço, sou o professor Marcondes Júnior, até a nossa próxima dica. Tchau, até mais!